Olá, olá, eu sou Pedro Souza Lacerda e venho aqui apresentar o XDrugPy, um software, um programa para análise de hotspots em proteínas, feito por mim, sob a orientação do professor Marcelo Santos Castilho, da UFBA. E eu vou primeiro introduzir brevemente o que é FTMap, mapeamento de solventes, depois eu vou explicar o que é XDrugPy, exemplificando com a protease do SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Né? Primeira introdução breve do que é o FTMap. É um docking global, né, de 16 tipos de fragmentos. Milhares de cópias desses fragmentos são acopladas em toda a superfície da proteína. Depois elas são otimizadas para poder melhorar o encaixe. Depois elas são clusterizadas, independente do tipo de do tipo de fragmento, do tipo de sonda, agrupadas espacialmente e energeticamente, dando origem aos sítios consenso, que são grupamentos de fragmentos, grupamentos de sondas, né, que o interessante é que sítios consenso apresentam boa correlação experimental em termos de predição de sítio. Aqui temos exemplificado em vez de uma proteína e uma cavidade repleta de sítios consenso. Aqui amplificado, esses sítios consensos eles estão bem sobrepostos pelo ligante em rosa, né? O ligante está bem ajustado ao sítio consenso, ou seja, houve uma correlação entre a predição de sítio do FTMap e a correlação e a conformação do ligante, né? O, outra ferramenta interessante da família dos servidores do FTMap é o FTMoving, que basicamente permite estudar variabilidade conformacional, né? Permite estudar, ele identifica conformeros a partir da similaridade sequencial, quando é acima de 90%, 95%, se eu não me engano, ele identifica, recupera a proteína, a estrutura, e mapeia o FTMap em cada conformer encontrado, permitindo estudar o perfil de modulabilidade, de durability, em função da variação conformacional. Esse é outro servidor interessante para ser utilizado, que produz dados do FTMap, né? Mas o que são hotspots no nosso trabalho? São combinações de sítios consenso. Essas combinações, elas, quando apresentam geometria e força adequados, aqui força é um jargão técnico para a quantidade de fragmentos, quantidade de sondas no sítio consenso ou no hotspot, na combinação de sítios consenso, né? Quando apresenta geometria e força adequada, o hotspot é indicativo do tipo de ligante que vai se ligar e da afinidade de ligação que esse ligante poderá ter. Aqui temos um ligante sobreposto a um hotspot. É um hotspot com dois sítios consenso, um verde e outro azul. Esse sítio consenso azul é mais forte, com bastantes fragmentos. E esse outro sítio consenso é bastante fraco, com pouquíssimos fragmentos. Né? E dizemos que o seu ligante tem uma fração sobreposta pouco maior que 50%. Pouco mais de 50% dos átomos do ligante estão próximos a um átomo do hotspot. Né? Mas voltando à geometria e força. O conjunto de sítios consenso, o hotspot, quando apresenta o número de probes, o número de sondas muito baixo, ele é classificado como not druggable, como N, classe N. Ou seja, a força, quando é baixa, ela indica que nada irá se ligar àquele sítio consenso. Já quando a força é maior, ele poderá ser classe D, ou DS, ou DL, ou D. DL se refere a druggable largo, que é quando a dimensão máxima, a maior distância entre dois pontos do hotspot, é larga o suficiente para acomodar moléculas maiores. E druggable S, druggable small, pequeno, é quando a dimensão máxima entre dois átomos, a largura máxima entre dois átomos, não é pequena e acomoda apenas moléculas menores. Quando o tamanho intermediário, a classe é D, indica a possibilidade de ligação, de modulação por moléculas drug-like. É, de fato, apenas algumas dessas classes são recuperadas, o D e o DS, e adicionalmente o B de borderline e BS. B e BS apresentam a mesma geometria que D e DS. Dimensão máxima, distância de centro de massa, que eu vou falar nesse instante, apresenta a mesma geometria, porém apresenta uma força menor, estando entre o D e o N.
né? Essa força menor é indicativo de que o ligante poderá se ligar a esse hotspot, provavelmente com afinidade máxima de micromolar. Mas o que é o XDrugPy? O XDrugPy é um plugin, é um software para PyMol com interface gráfica de linha de comando. Já foi publicada uma versão inicial dele, mas aqui estou apresentando a versão nova. Esse programa ele será exemplificado com a protease do SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Inicialmente, o FTMap ele visualiza o resultado bruto do FTMap, os seeds consensos. Aqui temos a proteína 8DSU, a protease do SARS-CoV-2, com vários seeds consensos, cada um de uma cor. Esses seeds consensos eles podem ser recuperados pelo menu CS, consenso site, do FTMap, do DrugPy. Mas o que é interessante é o que o DrugPy, XDrugPy, ele também recupera os hotspots classe D, né, Druggable, recupera os classes B, Borderline, aqui tem apenas um que foi encontrado, recupera também o DS, recupera o BS, recupera estes, né? Mas agora vamos fazer o que ele pode fazer. Primeiro mapeamos usando o FTMove a 6YNQ, a protease do SARS-CoV-2, e recuperamos 295 estruturas dessa proteína, dessa enzima. Essas 295 estruturas foram interseccionadas com a BindDB, que é um banco de dados de afinidade experimental. Então encontramos 13 estruturas na interseção. Essas 13 estruturas estão com 10 ligantes diferentes. Esses 10 ligantes diferentes e 3 estruturas serão usadas nos estudos a seguir. Eles foram inicialmente clusterizados. Aqui podemos observar que os hotspots D, podemos observar que os hotspots D eles foram aglomerados das 3 estruturas em 2 cavidades, principalmente nessa e nessa. E essas cavidades foram identificadas como 2 famílias de hotspots distintas na clusterização, no dendrograma. Essa clusterização ela ocorre pelo uso de uma função parecida com a euclidiana, que inclui força, distância entre os centros de massa, dimensão máxima, mas inclui principalmente também o centro de massa do hotspot, né, uma localização da especialidade do hotspot, a localização do hotspot, inclui também a similaridade dos resíduos nas adjacências do hotspot. Então, é uma função parecida com a euclidiana, com a distância normal, que funciona no espaço multidimensional das propriedades do hotspot S, S0, CD, MD, mas também nas propriedades de localização, centro de massa, COM, com Center of Mass, e resíduos, similaridade dos resíduos. Mas o que é SS0, CDMD? São propriedades do hotspot. Aqui nós podemos ranquear os hotspots pela força total, S, pelo S0, força do sítio consenso mais forte do hotspot, pelo center to center distance, a distância entre o centro de massa do hotspot, pela máxima dimensão entre 2 átomos do hotspot. Podemos fazer vários ranks, inclusive subsequentes, no caso de empate. E aqui o que é curioso é que a 6xHM é justamente a estrutura com o hotspot mais druggable do nosso dataset. E esse dataset, é a estrutura justamente com o ligante mais potente, mais afim, quero dizer, do dataset, o mais forte. Que ligante é esse? É o V2M. Mas aqui nós vamos focar no V2M e no K36. O K36 é um dos ligantes mais fracos do conjunto de dados, com um PKI de 4.7. Já o V2M é o ligante com um PKI mais alto, de 7.4. Temos 2 estruturas de cada, o que nos permite fazer uma análise da variação conformacional do impacto desses ligantes na estrutura. O V2M ele induziu ou selecionou conformações mais druggables, como a contagem de hotspots D de 2 e 3 para 8DSU e 6xHM, respectivamente. Ou seja, eles têm mais hotspots, ele tem 2 e 3 hotspots, enquanto o K36 tem 2 e 1 hotspots.
ou seja, o ligante de menor pKi induziu ou selecionou uma conformação menos druggable, menos modulável, né? É, isso pode ser observado, pode ser reflexo também da variabilidade conformacional do sítio. Aqui percebemos que o sítio ele apresenta uma conformação bem diferente. Temos essa alça bem diferente, essa alça bem diferente, né? Temos uma variação conformacional grande. De fato, o RMSD do sítio apenas dos carbonos alfa para os ligantes entre as estruturas do K36 é de aproximadamente 2. Já o RMSD para as estruturas do V2M é de aproximadamente 0. Aqui percebemos um sítio muito mais alinhado. Está vendo? Temos essa diferença aqui. Aqui temos a diferença de estrutura secundária, mas a posição do carbono alfa se manteve, né? Mas que ligantes são esses? São basicamente o mesmo ligante, o K36 e o V2M. Eles diferem apenas nesses dois grupos, no grupo azul ciano e no grupo em vermelho. Esse grupo em vermelho é justamente um grupo onde não houve manutenção da pose. E é justamente o grupo onde não houve hotspots sobrepostos. Não houve sobreposição de hotspots, não houve sondas, probes nessa região. Então é esperado que não haja manutenção, ou pelo menos é um dos motivos que talvez seja responsável para não haver manutenção da pose do ligante, nessa manutenção da conformação do ligante. Né? Aqui percebemos que, apesar de ser o mesmo ligante, duas estruturas cristalográficas da mesma proteína com o mesmo ligante, a conformação do ligante diferiu bastante, né? Nesse grupo vermelho para o caso 36. Mas se a gente observar o grupo azul ciano, percebemos que, apesar da diferença de volume, que é bem grande desses grupos, entre o OH e esse enxofre com oxigênios aqui, apesar da diferença de volume ser bastante grande, houve uma preservação de pose, uma manutenção da pose, e justamente houveram hotspots aqui que permitiram preservar essa pose. O restante do ligante está bem sobreposto, tanto entre as estruturas do próprio ligante quanto nas estruturas em geral, através dos ligantes, e isso pode ser observado, isso pode ser motivo justamente da boa sobreposição do ligante aos hotspots. Agora, focando na contagem de hotspots na imediação do ligante. Aqui vemos que o V2M apresenta mais hotspots próximos ao ligante e que o K36 apresenta menos hotspots próximos ao ligante. Então nós decidimos contar quantos sítios consenso tem próximo ao ligante. Decidimos contar também quantos hotspots D, classe D, tem próximo ao ligante. E relacionamos isso com o pKi, o menos log 10 da concentração necessária para inibir a enzima. E percebemos que a relação do pKi com a contagem de sítios consensos é apenas marginalmente correlacionada, a correlação é fraca, a inclinação é pouca. Já quando observamos a relação do pKi com os hotspots classe D, com a contagem de hotspots classe D, a correlação é muito mais acentuada, né? Indicando que ligantes mais afins, ligantes de maior afinidade, apresentam mais hotspots druggable D na vizinhança de 2 angstroms e meio do ligante. Então decidimos estudar se o hotspot de qualquer estrutura serve para analisar o ligante. Se o hotspot de outra estrutura serve para avaliar o ligante nessa estrutura, então pegamos aqui o pKi, relacionamos o pKi com a quantidade de sítios consenso e quantidade de hotspots D de qualquer estrutura na vizinhança do ligante. E percebemos que não houve correlação nesses dados, né, indicando de que a conformação, a perfil de modulabilidade é dependente da conformação, que é dependente do ligante. Há uma inter-relação entre essas características, né? A conformação de um ligante, a conformação de uma proteína e modulabilidade depende do ligante e vice-versa. Eu não sei dizer a causalidade, mas tem uma relação. Agora, recapitulando, o XDrugPy é um plugin para PyMol
que faz análise de hotspots em proteínas. Ele permite identificar, ranquear, clusterizar e mais recursos que não foram mostrados aqui, como por exemplo avaliação de ligandes, comparação de hotspots, etc. Ele também, e esse plugin, o XDrugPy, foi exemplificado com o vírus da Covid, a protease do SARS-CoV-2, e essa protease apresentou duas cavidades druggable. Os ligantes e hotspots estavam justapostos, houve uma boa sobreposição entre eles, uma boa correlação experimental em termos de posição do ligante e posição dos hotspots. E o PKI, a afinidade de ligação e a presença de hotspots D na proximidade do ligante também apresentaram correlação experimental. Esse foi o XDrugPy, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação introdutória, ele tem mais recursos do que foi mostrado. E caso vocês queiram testar esse programa, por favor, entrem em contato com a gente. Muito obrigado.